A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica pela Editora Betel, hoje trazendo a lição 8, que vem com o seguinte tema: não adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família, tá bom? Estamos nesse trimestre trabalhando os 10 mandamentos. Esse aqui é mais um que vem na sequência. E essa aula será ministrada aí na sua igreja no dia 24 de novembro, último domingo do mês, tá bom? Antes da gente começar essa aula, vou pedir para que você já deixe seu like, isso ajuda a distribuir o conteúdo que é feito aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, considere se inscrever, tem um botãozinho aqui embaixo, você clica nele e vai ser atualizado sempre que sair um vídeo novo, tá? Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou tentar responder o mais rápido que eu puder. Então vamos em frente. Não adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Texto áureo diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Esse versículo de Mateus 5,28, ele é bem profundo e faz com que eu e você possamos refletir a respeito dele sobre o que realmente está acontecendo no nosso interior. Enquanto fariseus e escribas falavam que a traição se dava apenas na consumação do fato, Cristo chama a atenção para que eu e você nos olhemos para dentro de nós. A lei manda que você não cometa adultério, que você não tenha relações sexuais com outra pessoa. A gente vai falar como se dá essa relação sexual, a forma, enfim. Mas aqui a gente está tratando, o que Cristo chama a atenção é para o nosso interior, é para o nosso coração. Então, Cristo pega o não adulterarás e ele aprofunda, ele dilata de maneira bem direta. Ele não está apenas dizendo não faça, ele vai além disso e diz o seguinte: o que importa é o que está no seu coração. Ou seja, não é só a ação, mas a intenção por trás dessa ação, o pensamento, tá? A palavra atentar, que está aqui em Mateus 5,28, ela traz um sentido como ficar fixado ou desejar de maneira intensa. Então não é só aquele olhar rápido de relance que você viu, mas é aquele olhar que você fica algum tempo ali olhando e você acaba consumindo aquilo, você acaba gerando um desejo, algo dentro do seu coração, né? Jesus está dizendo que esse desejo, essa cobiça, é como se você já tivesse agido, já tivesse pecado, porque o coração é o local de onde tudo começa, tá? E o que está em nosso coração pode, em algum momento, vir a refletir nas nossas atitudes. O problema não está só no ato de cometer o adultério, mas a forma como nós alimentamos aquilo que está dentro de nós, nos desejos que cultivamos sem perceber. É como se ele estivesse dizendo: você pode até não ter cometido adultério, mas na sua mente e o seu coração está tão cheio disso que é como se você já tivesse feito, tá? E isso exige um nível de vigilância interno, porque da mesma forma que a gente está vendo Cristo dilatar essa lei, esse mandamento, ele vai fazer isso com todos os outros, né? Vimos na anterior, no Não Matarás, ele fazendo, né? Dizendo que o homicídio, né, ele não ocorre na execução do fato, mas muito antes, quando a gente mantém a ira dentro do nosso coração, tá? Verdade aplicada vai dizer o seguinte: o sétimo mandamento trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Ele visa proteger a sagrada instituição da família. O não adulterarás, que está lá em Êxodo 20:14, é bem direto, né? E não é só falando em evitar um ato específico de infidelidade, mas ele também defende a santidade no casamento, que é a santidade tem como base a fidelidade. Mas a gente não é santo só quando a gente é fiel, mas toda a forma de proceder. A família e o casamento, eles são sagrados, né? Então, não só isso, mas a forma como eu trato a minha esposa, a forma como os meus filhos estão vendo, não só entre
não só a relação do marido com a mulher, mas também a da mulher com o marido. Se ele é um provedor, se a mulher se submete, se há um amor e respeito nessa relação. Então, é como se o adultério fosse o final desta linha. Mas muito antes disso, a santidade no relacionamento, ela abrange muitos outros pontos que a gente vai discutir aqui mais para frente. Objetivos da lição: mostrar aspectos essenciais do sétimo mandamento, expor a abordagem feita por Jesus acerca do adultério e explicar o objetivo do sétimo mandamento. O texto de referência vai trazer Deuteronômio 22, do 22 ao 24, diz assim: quando um homem for achado deitado com a mulher casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis com pedras até que morram. A moça, porquanto, não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Tem coisas muito interessantes aqui. À primeira vista, a gente pode ver que a punição com morte pode chocar, mas é a forma, é a seriedade como Deus trata esse pecado. O 23 e o 24, eles trazem um exemplo complicado. Eles tratam de um caso de que uma mulher noiva é abusada, e o texto especifica que se isso ocorreu dentro da cidade. Por que esse detalhe? Onde ela supostamente poderia ter gritado e pedido ajuda. Olha que coisa. O contexto cultural do Antigo Testamento, ele usava muito a ideia de que o silêncio, em certos casos, poderia ser visto como um consentimento. Então, se essa mulher não gritou, ela não estaria sendo abusada. Entenda, isso é um contexto cultural. A gente sabe que tem estupros aí que não tem barulho. A pessoa está tão em choque, tão perplexa com aquela situação, que ela não tem ação nenhuma. Mas a questão do adultério, da porneia, que a gente vai ver mais pra frente, quando há o silêncio, é que você está em comum acordo com ele. Existe a questão do bem-estar coletivo, né, na questão da morte, da punição com morte, mesmo que isso custe vidas, tá bom? Na introdução, a gente tem o seguinte: a banalização do casamento tem sido cada vez mais notória na sociedade, tentando dizer que a infidelidade conjugal é uma prática normal. No entanto, a Bíblia nos ensina que o adultério é um pecado repudiado por Deus. O texto está lá em Êxodo 20:14. O casamento ele vem sendo banalizado. A gente tem visto isso em filmes, novelas, teatro, enfim, tudo, né? As próprias redes sociais aí. E a questão da infidelidade, ela vem sendo tratada nesses meios como uma aventura, né? A gente vê isso em BBB, De Férias com Ex, Love Island, esses seriados, né? Essas séries, coisas que passam na TV e na internet. Fora disso, muitos não querem se casar, muitos não querem se comprometer, porque acham que isso tira da pessoa a liberdade. Alguns acham que vão enjoar da pessoa depois de um determinado tempo, ou a questão de, casamento é complicado, para que casar se eu posso ficar, eu posso juntar com a pessoa? Enquanto muitos não querem se comprometer, outros não assistem o casamento com a seriedade com que Deus propôs. E quando a gente fala seriedade, foi o que a gente falou lá no começo, não só a questão da seriedade da fidelidade, mas a questão do homem ser o provedor, da mulher se submeter, de haver carinho entre o casal, de haver um cuidado com os filhos, né? O casamento, ele não é muito complexo, mas ele exige cuidado de todos os envolvidos, né? O casamento também pode ser tutelado com o fato de evitar o adultério, mas com a questão de promover santidade em toda forma de proceder. Então, toda a forma como o marido trata a mulher e a mulher trata o marido, ele deve ser feito com santidade. Às vezes a gente vê algumas pessoas mais antigas da igreja falando que não, a mulher ela tem que ser isso, aquilo.
tem que falar grosso, tem que falar do jeito, porque tem muita mulher que manda marido. Mas e a questão de tratar a mulher como vaso mais fraco? Não é por causa disso que a gente tem que ser troglodita, tratar a mulher igual lixo, igual bicho. Não tem que haver o respeito. Mas a mulher também tem que saber que o cabeça dela é o marido, né? Existe um certo desrespeito em tomar a frente em determinadas situações e fazer, quando na verdade a mulher se submete. Justamente é para que outro tome as decisões, tá? Primeiro ponto, aspectos do sétimo mandamento diz o seguinte: o sétimo mandamento diz a respeito à preservação e estabilidade da instituição familiar e, por extensão, da sociedade humana em geral, pois trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Então, não é só proteger o casamento contra a traição que o sétimo mandamento trata, mas também preservar a família. Criar, primeiro você cria, primeiro você constrói, primeiro você sinaliza a pessoa, fica noivo e tal. E aí depois que eu casei, agora você vai preservar. Igual você comprar um carro. Você compra novinho, tira o plástico, tudo bonitinho, cheiro de novo. E agora, o que eu faço para manter esse carro? Não deixa ele no tempo, não. Lava de vez em quando, aquela coisa toda. Bota um cheirinho, troca um pneu, faz a manutenção corretiva. O casamento é a mesmíssima coisa, sem tirar nem pôr. 1.1, uma definição de adultério. Adulterar basicamente significa alterar a pureza ou a natureza de algo. O leite adulterado, por exemplo, é o excesso de água nele, com a intenção de aumentar o seu volume, mas diminuir sua qualidade. Adultério é falsificar algo original. Quando falamos do ponto de vista espiritual, temos o adultério que altera a pureza da doutrina, disfarça mentira com versículos bíblicos retirados de seu contexto e dá um ar de autoridade à falsidade. Falando em casamento, o adultério é uma profanação da santidade do vínculo matrimonial, quando um dos cônjuges, homem ou mulher, mantém relações sexuais com alguém que não é o seu parceiro oficial. Diante da escalada da devassidão moral e a desconstrução de muitos valores pela sociedade, continua sendo relevante termos diante de nós esse mandamento. Então, voltamos ao início de tudo. O mandamento diz que a traição ela ocorre quando há uma relação sexual ilícita fora do casamento, seja com outra pessoa casada, seja com uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto, enfim. Há uma relação sexual. Quando você casa, você tem relações sexuais somente com aquela pessoa que você casou. Cristo vai pegar a lei e ele vai expandir. Ele vai falar, olha, o adultério ele não é só isso. O adultério ele é isso, mas ele começa muito antes. E aí quando se fala aqui sobre o leite, a comparação com o leite ela é essencial para explicar o que é o adultério. Tá? Você compra um leite ninho, por exemplo, aí vem lá o leite da vaquinha feliz. Eu não vou falar uma outra marca para os caras não me dar um processo. E aí, o pior, você pode comprar um leite ninho e esse leite tá azedo, né? O adultério é essa alteração de qualidade, de característica. Às vezes, nem o adultério propriamente dito, mas a falta de honra com que se trata o cônjuge. Em Hebreus 13, versículo 4, nós lemos que digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, que é outra maneira de dizer o casamento deve ser respeitado e mantido puro. Né? Deus criou o casamento para ser uma união honesta e exclusiva, onde não cabe essa mistura de terceiros, tá? Hoje está muito em alta esse trisal, que às vezes é um homem e duas mulheres, geralmente é isso, tá? Deus não criou o casamento para mais dois, mas sim o casamento homem e mulher. Isso a gente vai ver em vários versículos, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher. Você vê que todos ali estão no singular, né? Então, é um homem e uma mulher. Qualquer coisa diferente disso é procedência do maligno. 1.2. A natureza do mandamento diz assim: havia um grande contraste entre Israel e as demais nações com a forma de como a questão do adultério era abordada. Nas civilizações orientais da época,
não era novidade punir o adultério com morte. Para Israel, sim. Quando duas pessoas eram encontradas em um ato de adultério, se a mulher fosse casada, apenas a mulher era condenada à morte, pois a mulher era considerada propriedade do marido. Ao homem era geralmente imposto outros tipos de penalidade. Enquanto isso, em Israel, se duas pessoas fossem encontradas em ato de adultério, ambos morreriam. Ambos deveriam ser apedrejados até a morte pela população. Não porque a mulher ou o homem tinham um sentimento de pertencimento ao seu cônjuge, mas porque o ato de adultério era uma séria afronta a Deus, porque ele havia constituído a estrutura do casamento. Então, da mesma forma que nós vimos na lição anterior, que a vida é dada por Deus e atentar contra a vida é atentar contra uma criação de Deus, atentar contra o casamento, o adultério em si propriamente dito, é uma afronta ao que Deus criou, que é o casamento. Havia uma diferença cultural entre povos para a cultura de Israel, né? Enquanto em outras culturas a mulher adúltera era morta, o homem tinha uma pena mais leve, às vezes nem tinha, né? A depender da situação. Na lei de Deus, os dois iam para vala, o cerol fininho passava. Por quê? Porque o casamento não é sobre posse, mas é sobre aliança. O adultério ela é uma afronta perante a Deus, pois o Criador é quem estabelece o patrimônio, como eu disse bem no comecinho, tá? 1.3, a punição do mandamento. Mesmo numa sociedade patriarcal onde a poligamia era costumeira, contrariamente ao plano original de Deus, tanto os homens quanto as mulheres tinham que compreender que havia limites muito marcados no que se refere ao respeito que se devia ter nas relações conjugais, mesmo quando um homem tomava mais do que uma esposa. Com isso, se controlava a promiscuidade sexual. Os relacionamentos só eram permitidos no contexto de casamento. Para a maioria das culturas, só eram permitidos Os relacionamentos só eram permitidos no contexto do casamento. Para a maioria das culturas, era por razão do sentimento de propriedade do homem sobre a mulher. No caso de Israel, foi por causa da aliança estabelecida por Deus com eles. Se um homem cometesse adultério com a esposa do seu próximo, o adúltero e a adúltera inevitavelmente seriam mortos, sendo uma ação que violasse uma das condições do pacto. Deus e o povo responsabilizavam ambas as partes. Ambas deveriam morrer dessa maneira para erradicar a perversão dentro da nação. A punição tinha tudo a ver com o que Deus queria que o povo entendesse sobre a seriedade da aliança, tá? Quebrou a aliança, morreu, né? Tanto no casamento como com ele, né? É como se Deus dissesse, gente, casamento é coisa séria, né? Não é sobre vocês dois, é sobre mim, é sobre a comunidade, é sobre a questão da santidade. Israel ele estava numa sociedade onde a ideia de honra e a propriedade pesavam muito, né? Como se o adultério desonrasse o marido, tipo, mexeu com o que é meu. Com Deus é diferente, né? Não é só uma questão de respeitar o dono, é uma questão de respeitar a aliança que o Senhor estabeleceu. A fidelidade ou o que é santo. Quando a lei fala de que ambos morreram, está lá em Levítico 20:10, Deus não dá espaço para a hipocrisia. Não era só a mulher que pagava o pato. Não, é esse e essa aqui, vai morrer os dois, desse jeito. Porque é essa questão. A mulher, ela sempre foi tratada com muita desonra em várias comunidades, até no Brasil mesmo. A mulher foi ter o direito de votar muito depois, né? As mulheres não poderiam trabalhar, a mulher era tratada de qualquer forma. Agora a mulher já vem sendo tratada com uma certa igualdade. Ainda não tá bom, não, mas está chegando. Agora, Deus dava as condições ideais. Olha, foi os dois, o homem não vou passar pano pro homem, não. Ele vai junto no rolo, tá? Segundo ponto. Diz o seguinte, abordagem de Jesus acerca do adultério.
Da mesma forma que o assassinato nasceu como no produto das intenções do coração, Cristo também considerou o adultério como uma intenção claramente perversa do coração, e quando alimentada, leva à própria ação. Jesus ele é bem direto quando o assunto é pecado, ele não dá muito rodeio, não. Quando a gente lê lá Mateus 15, isso fica muito claro. Ele diz que o pecado não está em si na consumação do ato, mas no nascimento dele do coração, que é a sede do sentimento. Lembra lá que do coração nascem todas as intenções, e enfim, aquela coisa toda. 2.1. O adultério não acontece por acaso. A Bíblia nos ensina que somos atraídos e engodados por nossa própria cobiça. Jesus amplia o mandamento ao afirmar que, ao haver desejo de cobiça no coração, o adultério já aconteceu. A ação do adultério surge primeiro no seio de um coração adulto, coração que cobiça a mulher alheia, motivado e estimulado por desejos carnais, desenfreados e que anulam sua capacidade de discernir o bem e o mal. Aqui o Senhor usa uma linguagem figurada para ilustrar a seriedade do pecado do adultério. Renunciar ao adultério ao nível da carne é doloroso, porque implica em abrir mão do que produz prazer e satisfação. Mas o Senhor fala claramente que esse comportamento e tudo o que estimula deve ser erradicado com urgência, como se um membro do corpo fosse arrancado. Quando a gente fala de concupiscência, nós estamos falando de desejo. Nietzsche diz que quando você olha muito para o abismo olha de volta para você. Olhar com desejo, não para um objeto, mas para uma pessoa, basicamente alimenta a sua vontade pelo prazer que aquela pessoa pode te gerar. Primeiro, um prazer visual daquilo que você está contemplando, vendo e os seus olhos estão gostando, e o outro prazer que ela poderia te gerar aí através do sexo, enfim. Mas é uma questão de tempo até que isso se torne uma ação. Mesmo que a pessoa, mesmo que não se coloque aquilo para frente, mesmo que não haja um diálogo entre uma parte ou outra, mesmo que não haja vontade das pontas de consumar aquele fato, a gente vê que muitos estupros aí acontecem por causa disso, muitos abusos, né? Então, é questão de tempo para que o nosso coração perverso tente consumar aquele fato. 2.2, a unidade do casamento. O Novo Testamento define o casamento como uma representação da nossa relação com Jesus Cristo. A união entre marido e mulher exemplifica a união entre Cristo e a igreja. Essa definição nos ajuda a entender que, para nós, todo o ato de imoralidade sexual é um tipo de profanação espiritual e um atentado contra o Filho de Deus. Paulo chega a afirmar que cada relação sexual ilícita é um casamento. O corpo não é para a prostituição. Para o cristão, unir-se sexualmente com alguém que não é o seu cônjuge é violar a santidade de uma união com Jesus Cristo. Somos alertados a fugir da prostituição. Uma vez que nosso corpo foi comprado por Cristo e se tornou uma morada para o Espírito Santo, além de desonrar o nosso cônjuge, afetamos diretamente nossa comunhão com o Deus Trino. Então, a prostituição, quando você não é casado e você se relaciona sexualmente com outra pessoa, é como, muito embora você não tenha intenções de casar, assumir aquela pessoa, é como se você tivesse fazendo sexo com o marido de outra pessoa, porque se não vai ser o seu marido, vai ser o marido de outra pessoa. Então, numa breve e rápida comparação com casamento, isso é basicamente como batismo. Você sinaliza para o mundo que está se aliançando, está de acordo com os termos e com a honra do compromisso. Você aceita Cristo, mas no batismo você está falando, olha, eu entendi, eu daqui para frente nós vamos, sou discípulo, né? O casamento é a mesma coisa, você namora tal, olha, vou noivar, você sinaliza que tu tá noivando, tá botando um anel no dedo, a coisa vai acontecer, e aí o casamento você já está de comum acordo. Então, existe o ônus e bônus, existe a sua obrigatoriedade quando você assume um compromisso como esse, mas você também tem direitos dentro desse casamento.
Paulo explica lá em 1 Coríntios 6, 13 e 20, que é até o texto que está em amarelo aí, que toda relação sexual tem um peso espiritual, motivo pelo qual a imoralidade sexual, a lascívia e derivados são tratados e punidos com bastante rigor, né? A gente vai ver melhor isso mais à frente. Mas, resumidamente, qualquer atividade sexual fora do casamento vai entrar no que nós chamamos de porneia, que é a palavra grega que designa todo tipo de imoralidade e devassidade sexual, que é inclusive a palavra etimológica, né, que gera a palavra pornografia. Ela é raiz da palavra pornografia, tá? 2.3, zelando pelo patrimônio. Deus criou o casamento e o sacramentou para que a união não fosse somente de pensamentos, mas também de corpos. A Bíblia Sagrada refere-se a essa união como coabitar, ou seja, a convivência harmoniosa entre o casal, especialmente no relacionamento íntimo conjugal, sendo uma bênção para o casamento e dignificado por Deus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, que deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A preservação e a conservação do leito conjugal geram grande poder no vínculo matrimonial. Sua importância é tal que, mesmo ao evitar a coabitação, o casal deve fazê-lo em consenso e não prolongar muito esse período de privação. Aqui ele está dizendo o seguinte: o casal ele pode ficar um tempo sem sexo, desde que haja um comum acordo, mas não muito tempo para que isso não gere problemas. A palavra de Deus ensina que um tempo prolongado sem a coabitação pode abrir... Coabitação aqui, no caso, eles estão usando para sexo, tá? Pode abrir brechas para que Satanás atue. Portanto, a coabitação protege o casamento e é uma obrigação mútua entre marido e mulher. A união física sela o amor entre o casal e fortalece a comunhão espiritual. A ideia cristã de casamento se fundamenta nas palavras de Jesus, que afirma que o homem e a mulher devem ser considerados um único corpo, sem espaço para uma terceira pessoa. Quando a gente fala de casamento, a gente não pode descartar em hipótese alguma a união física, né? Não é só a questão do homem ser provedor e da mulher ser submissa. É necessário que haja respeito e manutenção dessa relação, inclusive, como foi dito anteriormente, a questão do provimento sexual, que só o cônjuge pode suprir. Quando a gente vê lá em Gênesis 2:2 que o homem deixará pai e mãe para unir-se à mulher, eu já falei sobre isso anteriormente, está falando da questão de intimidade. Fala de uma transição de cenário, de ambiente, de contexto. Então, o casamento, ele é 100% uma mudança de ares. O pai e a mãe deixam de ser os mais importantes. Agora, o mais importante passa a ser o seu cônjuge. Né? Não quer dizer que por conta disso você vai desrespeitar o seu pai, sua mãe, a sua sogra, o seu sogro, mas a pessoa mais importante da sua vida passa a ser o seu companheiro, tá? Terceiro ponto, o objetivo do mandamento diz o seguinte: por ser o sexo uma dádiva do Criador, o relacionamento sexual, de acordo com a palavra de Deus, está debaixo da bênção divina. Mas quando este relacionamento afronta o mandamento divino, torna-se um relacionamento prejudicial, principalmente para a comunhão com Deus. O sexo é um ponto à parte dentro desse relacionamento. O sexo, como muitos dizem, é uma troca de energia entre os parceiros. E fazer sexo com a pessoa errada pode, inclusive, desalinhar os seus chakras. Não sei se você já ouviu isso, tá? Existe uma coisa chamada Reiki. O Reiki é um tipo de medicina alternativa, tal como a homeopatia é uma pseudociência, tá? E quais são as consequências disso? Desequilíbrio físico, desequilíbrio mental, emocional, espiritual, etc. Se isso já ocorre eventualmente ou repetidamente, né? Se fazer sexo com a pessoa errada, ele já pode gerar essa problemática. Imagina aquelas pessoas que são profissionais do sexo. Como está a cabeça de uma pessoa dessa, tá?
Provérbios 26:2 diz o seguinte: como o pardal que voa sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino. Toda quebra de princípio, ela gera uma consequência. Quase sempre essa consequência se reflete em maldição. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e falava sobre: mas Deus criou o mal, Deus criou a maldade. E aí eu falei: olha, a gente tem que voltar lá no início, lá no Éden, né? Quando Deus faz homem e mulher e bota lá o melhor lugar, bota lá no Éden, né? Ele fala: olha, você pode consumir de tudo, menos daquela árvore ali você não come não, tá? Porque você vai morrer. E ali, a partir da desobediência, ambos comem do fruto. E o Senhor impõe uma pena, uma sanção. O Senhor faz justiça e essa justiça custa caro. Realmente custa morte. Fala que a mulher vai dar à luz com dores, fala que o homem vai ter que trabalhar. Mas isso é o mal. A partir da saída do Éden, o homem começa a ter doença, ele começa a envelhecer, ele morre, porque o homem não foi feito para morrer. Mas não é que Deus criou o mal. É que Deus, por meio da sua justiça e sendo justo, não compactua com o erro, tá? Então, é assim que funciona. Isso é maldade, eu tô com uma maldição. Irmão, se você tá certo, se você não quebra princípios, as maldições não chegam até você, tá? 3.1. Guardar a santidade do casamento diz o seguinte: infelizmente, em nossos dias, o adultério tem causado a desintegração de muitas famílias. Ele é uma potente arma que, ao longo do tempo, tem devastado a estabilidade dos núcleos familiares e, portanto, a estabilidade das sociedades. Na igreja, o adultério acabou com a vida de pastores, pregadores, líderes e até igrejas inteiras. Guardar a santidade do casamento é vital para a sustentação da relação conjugal. Devemos descartar tudo aquilo que põe em risco a segurança de nossos casamentos. Toda a instituição que deriva de Deus tem uma ligação direta com o seu caráter. Portanto, devemos perceber o matrimônio como santo, puro e fiel. Isso aqui que foi falado é uma verdade. A questão da infidelidade, do adultério, ela pode acabar com a igreja. Enquanto você já viu aí pessoas matando ou roubando, que não acabou. A igreja permanece ali de pé. Passou por uma repaginação, enfim, mas está de pé. Agora, o adultério é uma coisa muito escabrosa. O casamento, ele é entre homem e mulher, dois indivíduos que formam um. Eu falei isso anteriormente. Você com a sua esposa ou com o seu esposo. No Brasil está muito em alta o trisal, como eu falei também lá no início. E aí aquela coisa toda. O homem deixará o seu pai, sua mãe, iniciar a sua mulher e eles se tornarão um. Você é um com a sua mulher é um com você. Ambos no singular, formando uma só carne, tá? Da mesma forma, a infidelidade ainda não é algo que a sociedade condena como desvio de conduta, tá? Quando isso acontece dentro da igreja, o estrago é ainda maior, como o comentarista que fala. Então, voltando nesse ponto, se para fora do contexto da igreja, para quem acredita em Deus, para quem não acredita em Deus, para quem é de outra religião, para quem não tem religião nenhuma, a infidelidade já é algo difícil de engolir. Você imagina dentro da igreja o estrago que faz, é o que o comentarista diz aqui. Então, não é só da infidelidade, mas em toda a forma de proceder. Não é só um contrato sexual, um contrato social, mas uma instituição divina. O casamento, ele é instituído por Deus, tá? 3.2. Guardar a santidade dentro do lar. Os lares baseados no enfoque bíblico são a unidade básica da sociedade, o baluarte que fortalece as nações. Um lar estável tem um efeito profundo nos filhos. Lares estáveis baseados na palavra de Deus, geralmente, porque há exceções, resultarão em filhos e filhos fortes e entes produtivos e úteis
para os propósitos mais elevados de uma sociedade. Filhos que não estão cobertos com a segurança de um lar solidamente constituído, em geral, porque aqui também há exceções, resultam em pessoas inseguras, improdutivas e problemáticas. Os resultados da desintegração dos lares por adultério são tristes e alarmantes. Por esse motivo, surge, paguei o S aqui sem querer, a necessidade de guardarmos a santidade em nossos lares. Guardar a santidade no lar é oferecer um ambiente saudável para as pessoas que moram ali, tá? Lembre-se que os filhos nem sempre vão aprender com aquilo que nós estamos falando, mas certamente eles vão aprender com aquilo que eles estão vendo. Então, a forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata o seu esposo, se há carinho, se há boas palavras, se você não fala alto, tudo isso aí eles estão vendo. A forma como você trata o seu vizinho, a forma como você trata os irmãos da igreja, isso ampliando. Mas dentro de casa, se você não consegue ser um exemplo dentro de casa, como é que você vai ser fora? E aí, um filho que tem um pai de uma forma dentro de casa e outra na igreja, ele vai falar, olha, é perda de tempo ir para a igreja, porque aqui na igreja meu pai tá de um jeito, dentro de casa meu pai é completamente diferente. Meu pai tem que viver na igreja para ser uma pessoa santificada, né? Então, o lar ele precisa ser um lugar onde Deus é honrado e isso não acontece de maneira automática, só com muito esforço, com muita vigilância e com muita oração. Para terminar, 3.3, guardar a estabilidade das sociedades. Diz o seguinte: famílias fortes produzem cidadãos estáveis e isso fortalece as sociedades. A sociedade atual tem sido atacada pelo flagelo da perversão sexual, que é consumida em todos os níveis: música, cinema, televisão, leitura, etc. Lares com casamentos estáveis e com pais preocupados com a saúde emocional dos filhos podem orientar mais eficazmente para neutralizar o efeito dessa perversão. Um casamento temente a Deus é um escudo eficaz contra os ataques à consciência e ao pensamento dos filhos. Casas com casamentos fortes geralmente resultam em filhos e filhas com profundas bases morais e bom discernimento para distinguir entre o certo e o errado. A maior forma de combater aquilo que nós não concordamos é viver o que nós acreditamos. Você não precisa participar de marcha contra a cura gay, vestir uma camisa contra a linguagem neutra, nem nada do tipo. Você precisa amar sua esposa, você precisa amar o seu esposo, amar os seus filhos, dedicar um tempo a eles, instruir, ter um tempo de lazer, fazer cultos no lar, ajudar quem precisa, levantar o caído, né? Chesterton diz que não há nada mais extraordinário do que uma mulher comum, um homem comum e seus filhos comuns, seja resistência num mundo corrompido. De que forma? Como que você blinda o seu lar? Lucas 6, 47, 48 é perfeito. Jesus fala que quem ouve as suas palavras e as pratica é como um homem que constrói a sua casa na rocha. Vem chuva, vem vento, vem enchente, mas a casa está lá, está edificada no sólido. Não pode vir o temporal, pode vir a ventania, o telhado pode levantar, mas a estrutura, a fundação, ela está tranquila. Nós temos também Mateus 22, 29, que dá um alerta. Erramos quando não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outras palavras, quando nós deixamos a Bíblia de lado, né? Quando nós ficamos sem direção, nós ficamos vulneráveis às mentiras do mundo. Mas quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos ao nosso Senhor e valorizamos o casamento, investimos na educação moral de nossos filhos e na forma na educação espiritual também, como? Fazendo os cultos, levando a igreja, instruindo, nos tornamos a resistência num mundo perverso, tá bom? Meus amigos, vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez pela sua paciência e pela sua audiência. Semana que vem, se Deus permitir, estou aqui de volta, tá? Acho que no último domingo, não acho... Agora não me lembro. Enfim, mas semana que vem, se Deus quiser, eu tô aqui trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não deixou o like, não espere o próximo vídeo. Deixa o like nesse vídeo
Compartilhe com quem você acha que pode ser útil. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por tudo. Até mais, até semana que vem. Deus abençoe sua semana. Tchau, tchau.